Olá, querido, olá, querida. Hoje no Papo Combino nós vamos relembrar aí a gripe espanhola, né? A gripe espanhola, ela foi a mais letal aí gripe da humanidade, né? Ela foi causada aí pelo influenza vírus H1N1 no ano de 1918. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, calcula-se que 500 milhões de pessoas em todo o mundo foram infectadas. Calcula-se que de 17 a 50 milhões de pessoas perderam a vida com o vírus da influenza H1N1. Há quem diga que foi até mais, 100 milhões. Para você ver que a gripe era tão devastadora que as pessoas elas morriam em questão de horas, elas ficavam roxas, faleciam dentro de casa, né? E o presidente então eleito, Rodrigues Alves, não chegou a tomar posse, pois o mesmo morrera aí da gripe espanhola, né? A gripe espanhola, ela aí ficou conhecida como gripe espanhola porque ela chegou no navio espanhol Demerara, né? As pessoas, quando começou a gripe espanhola, escondiam, né, que não estava tendo surto de gripe espanhola, como fizeram com a pandemia. Esperaram o carnaval passar para poder, né, noticiar a pandemia. E isso muitas pessoas aí desdenhavam a pandemia. E quando ela veio com força, ela tirou muitas vidas, né? No Rio de Janeiro, ela chegou em janeiro de 1918 e ficou até dezembro de 1918, mas o pico mesmo foi em outubro de 1918. Cerca de 15 mil pessoas perderam a vida por causa da gripe espanhola, né? O carnaval de 1919 no Rio de Janeiro foi marcado como o Carnaval da Ressurreição ou o Carnaval da Desforra da Peste, né? As pessoas aí se embriagavam, foi o Carnaval da Luxúria, pessoas faziam sexo na rua, até mesmo os policiais que eram para estar garantindo a segurança dos foliões entraram no ritmo, né? E foi um carnaval aí da luxúria, né? As pessoas dizem que o ano de 1919 foi o ano que mais nasceu pessoas no Brasil, né? Por causa aí do carnaval, né? Para você ter uma ideia, as pessoas pegavam os corpos e jogavam na rua, né? Dos seus familiares. Por quê? Porque não tinham como enterrar. Falecia todo mundo, faleciam os coveiros, os médicos, né? Você tem ideia que o presidente da República, ele faleceu, que dirá as pessoas, né? E foi uma pandemia muito grande. Foi a maior da humanidade, gente. Foi a maior pandemia da humanidade, né? O coronavírus não chega nem perto dessa pandemia, né? E as pessoas, para você ter uma ideia, como aconteceu lá em Manaus, São Paulo, né? O coronavírus, as pessoas faziam valas e jogavam as pessoas dentro e enterravam, né? E o cheiro de carnificina nas ruas do Rio era muito grande, pois as pessoas tiravam as pessoas de dentro de casa, né? Para não apodrecer dentro de casa, e jogavam nas calçadas, né? As pessoas queimavam carvalho nas esquinas para poder disfarçar o odor aí dos corpos em decomposição, né? E foi nomeado aí, né, pessoas para poderem aí tá intervindo, né? Médicos de fora, alguns países se mantiveram aí, né, atacando aí a pandemia a sério, né? Como aí os países da Europa, a Espanha, ela ficou neutra, né? Ela não se manifestou, né? E foi aí uma grande pandemia. Em 2009, né, essa pandemia aí da H1N1 ela voltou, mas não chegou com força aqui no Brasil, né? Ela não veio para o Brasil. Poucas pessoas aqui no Brasil pegaram essa doença, né? E nós temos que ficar atentos, porque segundo a OMS podem vir mais pandemias por aí, né? Ainda não cessou aí as pandemias, né? E foi muito triste mesmo, né? E o curioso é que o vírus H1N1 ele atacava jovens, né? Os jovens têm os anticorpos mais fortes do que pessoas idosas, mas o vírus ele preferia os jovens. Em pouco tempo os jovens já estavam acamados, em horas eles inchavam, ficavam vermelhos e faleciam, né?
Foi aí uma pandemia, como eu já disse, muito devastadora mesmo, né? Naquele tempo não tinha os recursos que hoje tem. Hoje nós temos recursos aí, né? Medicina avançada, mas naquele tempo não tinha aí, né? Isso, a estimativa, como eu disse aqui no Rio de Janeiro, que foi aí de 17 mil pessoas, isso aí pode ter sido mais, né? Não sabe, porque naquele tempo não tinha como contar, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então essa aí foi a história da gripe espanhola, né? Chamada aí a gripe de 1918. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter chegado até aqui, fico muito grato. Peço que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, compartilhe nossos vídeos, comente, que é muito importante, deixa o seu likezinho, tá bom? Siga a gente nas outras redes sociais também, compartilhando, comentando, deixando o seu like lá, tá? Se você puder, se tiver vontade no teu coração de estar ajudando o nosso canal, eu vou ficar muito grato a você. Eu vou deixar o Pix aí na tela, tá bom? Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima.